quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! Mais um Além do Fato com a graça de Deus no ar pela tela da TV Nativa. Começamos, 29 de julho de 2026, são 13 horas 22 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Em debate hoje, vamos falar, entre tantos assuntos, sobre turismo. Está conosco Fernão Prado, ele que é presidente do Conselho Municipal de Turismo de Alta Floresta, bate um papo com a gente sobre a elaboração do Plano Municipal de Turismo. A gente vai entrar em todas as nuances envolvendo aí o plano, envolvendo o que Alta Floresta enxerga daqui adiante e como planeja as suas ações nesta que é uma das mais importantes correntes econômicas para o nosso desenvolvimento. Papo bom e que promete. Josias Gomes, boa tarde. Boa tarde, Oliveira. Primeiro eu pensei que você fosse abrir espaço para os mais velhos primeiro, né? Mas já que você passou a bola para mim... Vai lá, caçula. Contigo. O caçulinha da turma. O caçula da turma. Boa tarde aos nossos telespectadores, aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, em todo o país, em todo o mundo. Um grande abraço a vocês e principalmente aquele que está com o seu monitor ligado aqui no canal 7.1 da TV Nativa. O primogênito entre os integrantes da bancada, Dani Bueno. Boa tarde. Segundo o Josias, Dani. Boa tarde. Eu não sou muito afeito assim a essas provocaçõezinhas baixas, mas intriga da oposição. Um dia a verdade será revelada aqui, tá? Já que a gente gosta de investigar, vou trazer a data de nascimento deles. Nossa. Vixe, Maria, lascou. Vamos falar de turismo, Dani, hoje. Que ótimo. Papo bom, né? Potencial nosso. É um dos grandes potenciais aí, um dos grandes... Eu sempre vi, desde quando pisamos nessa terra, com minha família também, de pioneiros, eu sempre imaginei Alta Floresta com grandes estâncias turísticas, com grandes projetos voltados, com essa riqueza de aquífero que nós temos aí, como o próprio Rio Telespires e os demais que cercam as regiões dos outros municípios aí. Eu sempre imaginei a Alta Floresta como um polo turístico. E de fato é, né? De fato é. A gente vai falar sobre isso, mas antes nós vamos aqui atualizar você sobre uma pauta tratada neste programa no dia de ontem com uma revelação bombástica. O rombo no esporte descoberto na ordem de mais de R$1 milhão com atletas, preparadores técnicos e profissionais que atuaram no Clube Voleibol de Alta Floresta, o VAF. A gente continua nesta pauta. Importante dizer a vocês
né, de que tanto Dani Bueno quanto qualquer de nós aqui estamos atentos às movimentações. E amanhã, Dani Bueno, teremos participações ao vivo aqui, participação, aliás, ao vivo. Você está vendo aí algumas das imagens do que foi o VAF, matando saudades também, porque de fato emocionou, mobilizou muita gente até o ginásio de esportes no auge da participação dentro aí da perspectiva esportiva, que é Alta Floresta. Quando você fala o nome de Alta Floresta, é natural que a torcida se agite, né? E o apoio popular, o apoio de torcedores, de pessoas que se propuseram até a fazer parte do clube também, foi notável. Quem se propôs a pagar as entradas na época dos eventos esportivos, né? Nós temos imagens aí do que era os treinos, são imagens de arquivos da TV Nativa sobre o VAF. Uma das fotos, aquela primeira que apareceu, Rian, eu faria até questão se você pudesse colocar ela de novo na tela para a gente, fazendo uma gentileza, até para que a gente observe o seguinte: o sucesso do VAF foi tão grande. Cadê, Rian? O sucesso foi tão grande. Me dê aquela primeira foto, por gentileza. O sucesso foi tão grande do VAF à época dos acontecidos que aconteceu aquilo que a gente mencionava ontem aqui. Não raras vezes nós tínhamos personalidades políticas tirando ali, na medida do possível, uma casquinha, né? Aparecendo em fotos. Aí, por exemplo, nós identificamos pelo menos 3. Tanto a figura do vereador Marcos Menin, ali bem próximo, inclusive, do técnico, do então técnico do VAF, justamente uma das figuras questionadas e cobradas agora pelos atletas e pelos preparadores e profissionais que atuaram. Nós temos entre as personalidades ali, além do Marcos Menin, a figura da primeira-dama, dona Vilma Gamba, prefeito Chico Gamba, vice-prefeito Robson Quintino, entre as personalidades políticas que pousavam para as fotos. E por isso, elas ontem foram citadas aqui, chamadas para responsabilidade. Porque é aquilo que a gente sempre diz, quando o filho é bonito, todo mundo quer aparecer no quadro oficial, na fotografia. Todo mundo quer ser pai, na verdade. Todo mundo quer ser pai. Agora que a coisa fedeu, é preciso também que a gente, pelo menos, chame a atenção nesse sentido, porque é muito prejuízo. Nós temos restaurante com prejuízo de 230 mil, nós temos hotel que já entrou na justiça, tem muito caroço nesse angu. Eu colocaria da seguinte forma: se você assumiu como pai lá, na época do filho bonito, assuma ele agora. Simples assim. Não existe ex-pai. Existe filho e pai. Se você adotou esse projeto, né, um projeto que foi lindo, foi maravilhoso, e que deu resultado, né, que deu resultado. Então agora é hora de consertar. Porque tem muitas pessoas envolvidas aí no prejuízo, que trabalharam dignamente, né? Inclusive, conversando com o Dani, até cozinheira eles devem. Meu Deus do céu, o que fizeram? O que fizeram com isso foi uma lambança sem precedente, imperdoável. A simples aparição, Dani Bueno, das personalidades políticas as compromete ao ponto de serem agora chamadas para a responsabilidade, no seu ponto de vista? Com toda certeza. Na minha opinião, isso não passou nada além do que uma estratégia política para angariar capital e votos, porque era uma época de pré-campanha até eleitoral, em favor do então candidato à reeleição, prefeito Chico Gamba, atual prefeito. E mesmo porque eu me lembrei de um detalhe bem específico, Oliveira, bem específico e importante. Você sabe muito bem que eu não pertenço ao quadro de funcionários da casa, você sabe que sou um convidado aqui como comentarista do programa na TV Nativa, mas naquela época me chegou a informação de que a TV Nativa estaria sendo cerceada no seu direito de fazer a cobertura jornalística, esportiva do evento, no sentido de que a própria organização do evento, sabe-se lá se não até a Secretaria de Esporte e a Prefeitura, havia dado exclusividade para uma outra emissora fazer a cobertura do evento. Fato, aconteceu. Como você está confirmando. Então, por quais razões?
sabendo que você também seria um pretenso candidato, será que por isso, ou será que por rixa, de alguma forma, mágoa ou desenganos em desfavor da emissora mais conhecida, de maior audiência do norte do Mato Grosso, que é a TV Nativa? Então, trata-se de estratégias políticas, eles foram muito beneficiados, porque angariaram muito votos da juventude de Alta Floresta com esses eventos, certo? E agora ninguém aparece. Ninguém aparece. Vamos estender o convite para o então agora atual secretário Zamir, que aparece na foto ali, para que eles possam também nos esclarecer, né, alguns pontos que estão ficando cada dia mais vexatórios para Alta Floresta. O próprio clube usa o nome Alta Floresta. Se fosse qualquer um outro nome, Guerreiros do Vôlei, alguma coisa nesse sentido, já não caracterizaria assim tanta vergonha. Mas aí o que acontece? Estão aí sendo mostradas mais provas de que o coordenador, o técnico da seleção, ele se valia de uma procuração invisível da secretaria, ele se valia do papel de porta-voz da prefeitura, com áudios que ele enviava para os atletas para enganar, inclusive citando o nome do vice-prefeito, Robson Quintino. Nós temos esses áudios, vamos mostrar ao seu comando aí, e aí fica caracterizado que de onde vem esse poder todo desse rapaz, que é um lotado na Secretaria de Esporte, como educador físico, e passou a ser o técnico, esse senhor chamado Amauri? De onde vem toda essa conivência em permitir que ele faça isso, engane tantas pessoas e acabe cometendo, na minha opinião, tudo não passou de um estelionato coletivo, aplicado em toda a cidade e principalmente na vida desses atletas que são jovens. Jovens são cheios de esperança, acreditam em qualquer coisa, em qualquer um. Então, eu espero realmente que esse caso não morra, entendeu? E que todos os responsáveis sejam devidamente, respondam devidamente pelos seus atos. Eu me permita discordar em partes do que foi dito pelo Dani Bueno aqui, porque eu acredito que talvez, um tanto quanto precipitado, a gente chegar a tirar uma conclusão de um crime de estelionato. Eu não chegaria a tal ponto. Mas foi de uma irresponsabilidade, sabe, com o nome de Alta Floresta, foi de uma irresponsabilidade, a falta de comprometimento com aquilo que envolve a imagem do município e, sobretudo, foi de uma injustiça muito grande você envolver profissionais como preparadores técnicos, inclusive ontem, por articulação aqui do próprio Dani Bueno, dar a ele os devidos créditos, nós conseguimos fechar uma entrevista para amanhã. Estará conosco o Fábio, que é um dos lesados. Ele remotamente participará ao vivo conosco de São Paulo, onde está atualmente na busca e já prestes aí a dar sequência na sua vida, na sua carreira, mas com a carreira um tanto quanto comprometida, porque você imagina um prejuízo voluptuoso. Nós estamos falando de inúmeras pessoas que amargaram meses e meses de trabalho sem receber os seus proventos. Isso chega a ser digno de uma ação da Justiça do Trabalho, como de fato estão sendo movidas algumas já. Então é passivo dessas observações. Eu faço duas ressalvas aqui. Não vi ali na foto, naquela primeira foto oficial, Rian, a presença do Zamir Mendes, né? Não aparece ali, tá, Dani? Desculpa, eu não confundi aparece. Aquele senhor de camisa branca. Agora eu vou corrigir uma falha minha também. Eu disse os nomes de algumas personalidades e não citei um que agora vejo. Atrás ali do vice-prefeito e ao lado do Eloir, que é o presidente do VAF, também é chamado para responsabilidade nesse sentido, a figura do vereador, o que me parece, vereador Claudinei de Jesus. Né? Tá lá no cantinho também, ali nessa fotografia. Então, para não ser injusto aqui, já que citamos todos os nomes das personalidades políticas envolvidas, lá estava ele também. Acho que todos estes, não no sentido de imputar a eles qualquer espécie de envolvimento criminoso, eu acho que não é exatamente isso. A gente está falando de algo
de efeito moral aqui. De efeito moral. Se houve colheita de frutos, de benécias, no campo do marketing, no campo da personalidade, né, de reforço para as personalidades públicas, que haja agora o comprometimento delas em reaparecerem no cenário e dizerem, olha, até como demonstração de boa-fé, nós não temos aquela responsabilidade objetiva, direta, não foi um compromisso assinado por nós, mas nós estávamos lá, fomos partícipes à época do auge e queremos agora sermos também partícipes para a solução desse problema. Porque é muito triste a gente imaginar pessoas derramarem suor, Josias, e não receberem. E o nome de Alta Floresta está na lama, só para fechar. Quando eu coloco aqui o tal do pão e circo, né? Que são perfeitos para isso, o tal do pão e circo, em época de campanhas políticas. Isso eu não engulo, eu não concordo. O Brasil tem que mudar essa mentalidade, essa cultura do pão e circo, chega disso. Agora, para não ficar subentendido aqui, eu não sou nada, eu sou extremamente favorável que se traga para o município, para que as pessoas possam usufruir de eventos assim bacanas como a gente está vendo aí, né? Tanto na área do esporte, tanto na área da cultura, né? Traga shows musical, traga artistas. Nós temos essa falta de eventos em Alta Floresta. Alta Floresta é carente, né? Carente, literalmente carente desses eventos. Então, eu não estou aqui desaprovando, não é essa a colocação, não estou desaprovando a atitude de se trazer. Mas quando trouxer, traga com responsabilidade. Deu erro, assuma, coloque na conta, sabe? O que não pode é ficar essa injustiça com quem trabalhou, com quem tem os seus méritos, né, de trabalho para receber e levar calote. E enfeia, fica feio, e feia para quem? Para toda a Alta Floresta. Eu, como cidadão altaflorestense, o Oliveira, como cidadão altaflorestense, o Dani Bueno, enfim, para todos os altaflorestenses, não é um, é todos. Nos envergonha. Eu defendo a bandeira de Alta Floresta. E muito. Sobretudo, desvaloriza e dificulta a vida daqueles que, de forma honesta, estão tocando projetos esportivos e carecem de patrocínios. Porque tira a confiança de investidores. Como que o empresário, como que eu, na qualidade de empresário, eu vou acreditar em alguém que vai chegar com um projeto lindo? Numa hora dessa que está tudo estremecido, né? Amanhã estará conosco o Fábio, então, o Dani Bueno. Obrigado aí por esse presente ao Além do Fato, e eu tenho certeza que prestigia o público que está em casa e que está atento também a essa movimentação. Agora, a Alta Floresta tem coisa boa também. Vamos falar de potencial turístico. Nós mostramos agora há pouco um peixe gigantesco aqui no Olho Vivo, um pirarucu de 200 quilos, rapaz. A gente tem a imagem aí, é o Leandro Caires, o pescador. Cheguei a encher os olhos. Você viu? Segundo o nosso auxiliar técnico e cinegrafista da casa, Caio, ele disse o seguinte: Oliveira, ele pegou com uma linha 0,30, que é a linha de pegar piau. Então baixou a água do telespírito, você tirou 200 quilos da água. Você imagina a manobra para conseguir essa façanha, né? Vale lembrar, a gente não pode perder de vista aqui que a gente está falando de uma espécie, segundo os especialistas, biólogos e ambientalistas em geral, tanto quanto invasoras, é um peixe exótico para as águas do Rio Telespires, tem efeitos colaterais por conta disso. A discussão aqui seria muito profunda se a gente entrasse nessa nuance, mas não deixa de ser belo e não deixa, de certa forma também, de dar um brilho a mais, né, nesse potencial que nós temos aqui, principalmente nesse de cunho, um brilho a mais no cunho turístico de Alta Floresta, né? Dá quase 2 oliveiras ali num peixe só, viu? É grande pra caramba. Parabéns aí ao pescador. E é sobre isso que nós chegamos. O assunto turismo, né, que também passa pela pesca, mas não somente, que a gente tem inúmeros outros potenciais turísticos aqui. Tudo isso é deliberado por um conselho muito sério, existente no nosso município, que é o Conselho do Turismo, o CONTUR. E nós contamos honrosamente com a presença do ilustre Fernão Prado, amigo em particular deste comunicador, e que está à frente desse conselho tão importante, nesse momento, monitorando e acompanhando de perto a elaboração do Plano Municipal de Turismo. Eu quero agradecer ao empresário Fernão, conhecido como Fernão da Fazenda Nacan, um dos nossos orgulhos aqui da região, né? Posso dizer, como hóspede que fui,
E um presente que ganhei da Fazenda da Cana foi passar uma diária lá, rapaz. Rapaz, eu tô louco para conhecer essa fazenda. Que Acho que eu vou... lugar maravilhoso. Eu vou ter que ir lá, né? Foi palco da Caminhada da Natureza na edição 2026. Arrancou brilhos nos olhares de quem conheceu a Fazenda pela primeira vez. Fernão, prazer recebê-lo aqui, meu irmão. Um grande abraço, meu carinho, meu respeito e agora minha gratidão pela sua presença em nome de todos nós aqui da bancada Além do Fato. Bem-vindo. Obrigado. Tá ligado, tá ligado. Obrigado, Oliveira, pelo convite. Obrigado a vocês. Obrigado à TV Nativa. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui, poder falar de turismo, que é um tema que eu tenho dedicado tanto. Obrigado aí pelas palavras em relação ao nosso empreendimento. Eu acho que a Fazenda da Cana, de fato, está mostrando o quanto é possível fazer turismo na área periurbana, o quanto a Alta Floresta tem potencial, né? Estou à disposição de vocês, como vai ser a dinâmica, vocês vão me perguntando, mas acho que a gente tem aí um marco semana que vem, que é o início desses trabalhos do Plano Municipal de Turismo em Alta Floresta. É participativa a construção desse plano, né, o Fernão? Oliveira, na segunda-feira nós vamos ter uma palestra no auditório do IFMT, que é aberta ao público. Tá? Vai ser às 19 horas. Até vou pegar minha colinha aqui para ver o tema é Tendências do Turismo no Mundo Atual. Então, quem vai ministrar essa palestra é a Roseli, que é da empresa contratada, e a Rita Michelon, também da empresa contratada. Essa empresa foi, inclusive, uma indicação minha, são pessoas que eu conheço, que eu estimo, são profissionais de alto gabarito, trabalham com planos municipais há mais de 20 anos, então tem aí um grande repertório. Então elas vão fazer primeiro essa palestra para o IF, que é aberta a toda a população, certo? No dia seguinte, na terça-feira, nós vamos ter oficinas, que aí é para convidados. Nós estamos direcionando convidados para que vocês participem, né, da construção. E aí vai ser um momento construtivo, onde eles vão estar fazendo, ela vai estar fazendo ações para a gente entender nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, quais são as necessidades que a gente tem a melhorar para a construção desse plano. Ela vai visitar locais também turísticos, vai até o Bisteca, vai conhecer o Cristalino, vai conhecer Praça do Avião e outros pontos que a gente está organizando para ela fazer essa visita. Só para que as pessoas que estão em casa compreenderem ainda melhor a relevância desse tema, presidente, em que consiste o Plano Municipal de Turismo? Porque a gente ouve muito falar, né? Plano Municipal de Educação, Plano Municipal de Saúde, por óbvio, Plano Municipal de Turismo. Mas a que se deve a importância da população estar atenta a esse plano e o que exatamente significa na prática? Oliveira, antes de responder objetivamente a sua pergunta, eu vou dar um passo atrás. É a importância do turismo, né? Se a gente for olhar, hoje a gente escuta muito que o turista não passa pelo centro urbano da Alta Floresta. É algo muito falado. Mas a gente tem que entender que as pousadas, elas injetam esse dinheiro dentro do município. Então a gente poderia fazer uma lista aqui interminável. Serralheiro, carpinteiro, posto de gasolina, supermercados, malharias. Quantos lugares não estão indiretamente ligados a esse setor, né? Então, ele é o próprio aeroporto tem uma importância enorme, o turismo para o voo, né? Olha quanto da ocupação do gastronomia. Gastronomia, então, hotelaria. Por que eu digo isso? Porque é um setor que muitas vezes as pessoas não entendem, acham que está distante, mas ela mesma está sendo beneficiada daquele setor. Então ele envolve toda a comunidade, por isso a importância dessa participação. Mas indo objetivamente na sua pergunta, esse plano, ele que vai dar a base e as políticas públicas para os próximos anos. Então, se a gente não fizer algo que contemple a visão do município, vou te dar um exemplo, se a gente tiver uma baixa participação, ele não vai contemplar a visão do município, ele vai contemplar a visão do Fernão, a visão do Antônio, estou chutando aqui os nomes para... Então, assim, a participação coletiva é uma construção que tem que ser a muitas mãos, né, para que de fato ele retrate, porque a minha visão talvez é diferente da do Dani, diferente da sua, e assim vai. Então, quanto mais coletiva essa construção for, mais a gente vai ter um resultado que retrate a realidade do município. É para quantos anos? Oliveira, é sensacional essa pergunta, porque assim, o Ministério do Turismo ele recomenda que os planos sejam atualizados de 4 em 4 anos. A Alta Floresta não tem. Foi feito em 2014 com recurso da CHTP. Você deve se recordar que no momento, né, porém, ele não virou lei.
Então, se ele não virou lei, ele Perdeu a efetividade. Tem uma lei feita em 2021, Lei do Turismo, que cita ele. Então ele fica como um marco na nossa história, um marco documental, mas ele não tem validade por não ter se tornado lei. Então até agradeço a vereadora Elisa Gomes, que fez indicação na Câmara. Então a Câmara aprovou essa indicação do plano, então acredito que eles também vão seguir e aprovar esse plano. Oliveira, analisando, né, é o meu setor também, né, analisando ali o que o Fernando colocou aí, a importância da comunidade estar ligadas, né, ao setor do turismo, participando do Conselho Municipal de Turismo, é que tudo isso fomenta geral, né, como foi colocado ali. Deixou claro ali, eu vejo dessa forma também, Fernando, que fomenta geral, todo mundo ganha com isso. Nós temos a nossa renda principal per capita do município é a agricultura e a pecuária. Mas nós temos um espaço enorme aí para ser explorado, que já está sendo explorado e que refletem para nós aqui que a grande maioria não se toca, que é o turismo sustentável. Quantos turistas chegam em Alta Floresta, se você for observar e vai ali no aeroporto, você vai ver que todo sagrado dia chega, um avião vem quase lotado de turistas para a região, para a pesca esportiva. E esse turista deixa aqui dentro, para nós aqui, uma renda enorme. E é um dinheiro que vem de fora. Dinheiro de fora. Geralmente o nosso dinheiro está circulando aqui internamente. Né? Exato. Um dinheiro que vem do turismo, ele vem de fora, às vezes do exterior, e é injetado direto na nossa economia. E diga-se de passagem que não é um esporte, eu estou falando da pesca esportiva, não é um esporte barato. Né? E as pousadas, contando aí pelo meu levantamento, Fernando, nós temos mais de 80 pousadas no entorno. São muitas. São muitas pousadas que se beneficiam. O Contur tem um levantamento de qual é o número exato de circulação de turistas pela nossa região, ou especificamente em torno de Alta Floresta? Dani, nós não temos. Eu assumi o conselho em uma estimativa. Novembro, nós não temos esses dados. Nós, até pegando essa sua pergunta, nós estamos começando a fazer os primeiros levantamentos no município. Então, para vocês entenderem, hoje a SEDEC, a Secretaria do Estado, está no IFMT agora, preparando os alunos para uma pesquisa na Tecnoalta. Tá? Então, assim, o que nós conseguimos esse semestre foi, nós fizemos uma pesquisa na Expo Alta, fizemos uma pesquisa na Caminhada na Natureza, estamos fazendo agora na Tecnoalta, em parceria com o IFMT. Foi a mesma metodologia usada no show do Gus, em Cuiabá, e a mesma metodologia usada em Sinop. Eventos pontuais, né? Eventos pontuais, Dani, é o nosso começo. Mas, assim, isso é essencial. Eu sinceramente, não sei se o Conselho vai ter força dentro da minha gestão para todo esse levantamento, mas eu espero que a própria direção de turismo, né, a gente vem fazendo um trabalho muito sério enquanto Conselho, então a gente vem buscando que a direção se fortaleça, né, para que a gente consiga em breve esses números, porque esses números são essenciais, né? Principalmente a nível de pousadas também, né? É o ponto de partida, né, para você planejar qualquer ação, ter um banco de dados ali. Na Costa Rica, eu fiz uma missão técnica para lá de turismo, né, com o Sebrae. No aeroporto, na hora que você chega, já tem alguém com uma caderneta já anotando e fazendo perguntas para vocês. Porque é dali que a gente vai poder mapear tudo. Então, eu acredito, Dani, que isso, inclusive, vai ser um ponto fraco colocado no nosso plano. Nós não temos banco de dados. Inclusive, a lei de 2021, criada, exige que a gestão faça esse mapeamento, né? Então, é de extrema importância, é algo que nos dificulta o nosso trabalho em várias frentes e precisa. Então, assim, desculpa, mas queria agradecer o Thiago, professor do IF, que está capitaneando aí esse movimento. Ele é nosso conselheiro, representando a cadeira do IF no conselho, e ele está puxando essa frente. Então, a gente está tendo os primeiros dados de eventos pontuais, mas a gente precisa ampliar. E essa capacitação e esse envolvimento do IF, quem sabe, pode ser ampliado para essa coleta de dados, que é significativo. Eu tenho certeza absoluta, Fernando e Oliveira e Dani, tenho certeza absoluta que a população vai se surpreender quando for feito essa coleta de dados. E eu vou um pouco vai além, se surpreender muito bem. Pessoal, a gente escuta muito o fato de o turista não passar na cidade. Mas eu faço algumas ressalvas aqui. Primeiro, o turismo de negócio. A Tecnoalta talvez seja o nosso maior evento turístico.
A Tecnoalta é turismo. Tenho certeza que está tudo lotado, os restaurantes vão ter lotados. Então, quando a gente fala em turismo, não é só o que a Fazenda Anacan faz, não é só o que o Cristalino faz, não é só a pesca. Claro. Nós temos eu lembro que quando foi feito esse trabalho da SEG-ATP lá em 2014, pelo Grupo Gestor de Turismo que foi formado na época, e a consultora na época falou, vocês têm uma taxa de lotação dos hotéis, eu acho que era altíssima, era 80%, eu estou chutando aqui, mas era em torno de 80%. Isso é muito alto. O turismo esportivo, né? Como o turismo tivemos esportivo, aí. o turismo agora com o novo hospital. Então nós temos, quando se fala o turista não passa na cidade, ao meu ponto de vista, é um equívoco. É porque se você for ver o Cambalacho na hora do almoço, vive lotado desses turistas. E tem um outro ponto que a gente precisa fazer essa reflexão, turista que está vindo para o Cristalino, para a Fazenda Anacan ou para as pousadas de pesca. Ele quer ir para o município. Às vezes, por mais que o município se arrume, se planeje, talvez eles não vão querer. O objetivo deles aqui é outro. O cara está vindo para ver um macaco, está vindo para ver uma ave específica. Então, como você falar, eu estou indo para a praia, mas você vai ter que passar no centro urbano de tal cidade. Então, assim, isso é uma compreensão que a comunidade local vai ter que ter. Às vezes, esse turista não vai querer. Só para concluir, Oliveira, hoje, você sabe disso, o nosso maior público é regional, é Sinop, onde os turistas vêm com o veículo próprio, estão na Anacan, eles não estão presos lá. Eles podem sair e vir para o município. E eles não vêm. Então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer também. Por quê? Porque muitos falam, as pousadas não deixam, levam direto para... Mas esse turista de Sinop que está vindo para cá, por que ele não circula? É uma reflexão. Isso tem que ser colocado no plano. Os bares, restaurantes, eles precisam serem participativos nesse momento. Para eles, o que a gente precisa fazer para atrair esse público? Tornar algo atrativo, né? Eu até tenho uma pergunta para fazer, mas eu gostaria de fazer uma ponderação aí dentro dessa visão mais ampla do que se tem por compreensão de conceito de turista, porque eu achei muito interessante essa sua colocação. Nós temos aspectos turísticos que deixam de ser observados na hora de perceber o que é o conceito de turista por parte da população realmente, né? Nós estamos, por exemplo, hoje iniciando o Festival de Teatro da Amazônia Mato Grossense. Nós temos o turista cultural. O turismo cultural está pujante hoje. Esse que vos fala aqui é fruto, depois deixou de ser turista e passou a se consolidar em Alta Floresta, mas eu sou fruto do turismo estudantil. Eu vim em 2004 para cá para estudar. A ideia era estudar e voltar. Me apaixonei, fiquei e tal, mas nós temos muitos, vale lembrar que nós somos uma cidade universitária. Nós temos esse aspecto, por mais que cobremos ainda das administrações, dos poderes públicos, para que a gente reforce esse aspecto de polo educacional, mas isso já acontece, inclusive, para universidades particulares aqui. O turismo estudantil em Alta Floresta, pessoas que vêm aqui em busca de conhecimento, é muito grande. Então, tudo isso que você trouxe de um novo conceito do que é o turista, desmistifica um pouquinho aquela visão que muitas vezes a gente tem do turista com aquele canhão na mão, que é aquele que vai lá na Fazenda Anacan, que é referência em observação de pássaros, o japonês, o inglês, o americano. A gente precisa desmistificar um pouquinho isso realmente, porque a coisa é muito maior ampla do que estamos pensando, Fernando. O consultor, o cara que vem arrumar um trator, é turista, ele está fazendo turismo de negócio. Você citou muito bem o evento do teatro. Nós fizemos um debate interno do conselho e nós chegamos à conclusão que os principais eventos turísticos de Alta Floresta é a Tecnoalta. A gente não colocou a Expo Alta porque ela tinha parado, ficou um tempo e agora ela pode se consolidar novamente. Mas a Tecnoalta, o evento de teatro que está iniciando, acho que hoje ou amanhã, o Mequiel teve aqui. Começa hoje. Hoje. E o de canção, como chama? O Fescaf. Ele traz. E aí eu trago uma outra reflexão para nós enquanto município. Nós temos 2 grandes eventos começando na mesma data. Isso é uma coisa que a gente tem que estar organizado para que não aconteça. Por quê? Tecnoalta e o Festival de Teatro. Por quê? Porque a ideia é você ter esses eventos justamente para movimentar a economia. Então você vai... mas para isso, a culpa é do Sindicato Rural? Não. A culpa é do teatro? Não. Isso é até, eu acho que é uma culpa do próprio conselho, que precisa ter tudo isso mapeado, mapear todos esses eventos municipais e regionais. Vocês estão de vir com essa camiseta Amazônia Mato Grossense, porque é a nossa região, pelo Ministério do Turismo. O Ministério do Turismo ele subdividiu o país em várias regiões turísticas. Então a nossa região turística se chama Amazônia Mato Grossense.
Carlinda, Alta Floresta, Apiacás, Paranaíta, Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde. São os 6 municípios que compõem a Amazônia Mato-Grossense. Então, nós temos que mapear esses 6 municípios para a gente não fazer festas, a gente faz uma grande festa no mesmo dia de Carlinda. E isso é ruim para a própria economia, porque a economia dela não consegue absorver toda aquela movimentação que foi criada para gerir. Né? Então, a gente precisa fazer esse mapeamento para que esses eventos ocupem datas diferentes. Em municípios que estão organizados no turismo, como eles decidem datas de evento? Eles fazem uma pesquisa no mercado e entendem aquele momento, aquele mês, aquele final de semana, o mercado está em baixa, está parado, vamos aquecer aquele momento. Vamos criar um evento naquele momento e você quer essa economia. E eventos consolidados como outros também, né? Fazendo uma junção aí, funciona perfeitamente. Né? Sim, sim. Eu gostaria de trazer uma lembrança aqui. O que aconteceu com aquele quiosque no centro da Praça Cívica? Continua funcionando? Porque até onde eu me lembro, em 2016, 2017, quando eu retornei, ali funcionava como uma central de informação turística também, além de algumas vendas de... Casa do Artesão. Né? Juntamente com isso, mas eu via várias pessoas se informando, apontando ali como se fosse um centro de informação turística para a Alta Floresta. Aliás, a princípio, tem alguma relação também com o Contour? Se não tiver, talvez esteja... Só é muito pertinente sua pergunta, Dani. É o seguinte, lá voltou, foi reativado agora, está sob a administração do IOV. Tá? Então voltou como Casa do Artesão lá. Eles estão administrando como Casa do Artesão. Essa informação de lá ser um centro de atendimento ao turista, eu não tenho, tá? Lá em 2017. Eu sei que quem estava fazendo esse trabalho era a Elaine, que é a nossa conselheira, lá no aeroporto. Ela tinha um quiosque, lá ela fazia isso. Mas, pegando essa sua deixa, né? Esse é um ponto que nós precisamos resolver em Alta Floresta. Resgatar, né? Não resgatar, Dani, mas assim, o Ministério do Turismo ele tem alguns predicados, algumas análises que ele faz para classificar o município, em qual classificação turística ele está, certo? Então, um município que não tem centro de atendimento ao turista, que é CAT, é isso que você está falando, um município que não tem plano municipal de turismo, o que acontece? Ele cai numa classificação baixa dentro do Ministério do Turismo em relação ao setor. Com isso, fica muito mais difícil a captação de recursos, principalmente os federais. Tá? Então, se a gente conseguir, agora, se a gente conseguir não, a gente vai conseguir aprovar esse plano municipal. E o CAT está nas pautas do Contour. A gente está há alguns meses já cobrando a gestão para que a gente possa ter esse ponto, mesmo que seja algum lugar provisório, porque anualmente a gente tem que preencher um questionário do Ministério do Turismo, que é o SISMAPA, com algumas perguntas que eles nos fazem, várias perguntas. E ter um CAT é uma delas. Então a gente gostaria muito, né, que em 2027 a gente possa já ter, nem que seja um improvisado, para a gente já conseguir melhorar nossa classificação, mas que no futuro a gente tenha um definitivo. Um dos lugares que a gente está pleiteando é na Praça do Avião. Até porque o centro, a Casa do Artesão, ela acaba ficando escondida ali, né? Inclusive a praça ali não está numa situação interessante. Referência turística. Exatamente. Então, a gente poder ter um quiosque, ou que seja alguma sala ali da cultura, até a gente fazendo uma volta no tempo, não sei se vocês sabem, mas aquela praça, toda aquela estrutura foi com dinheiro do turismo. Hoje, onde a cultura está estabelecida, aquilo é recurso do turismo. Então, o turismo, ele tem muito dinheiro, muito recurso disponível. A gente precisa captar esse recurso. E o turismo ele é muito amplo. O turismo ele pode ir para o asfalto, ele pode ir para a calçada, ele pode ir para a saúde. Porque tudo isso a gente pode... Estou aqui indo bem distante. O dinheiro do turismo ele pode ajudar na nossa duplicação aqui. Pode ser um recurso, talvez não tudo, mas ele pode, porque é acesso à cidade. Então o turismo ele é muito amplo. Então a gente precisa melhorar essa base. Então, no meu trabalho, dentro do conselho, o que eu estou me propondo é a base. Começar pela base. Então, plano, a organização para a gente. Então, eu não estou fazendo ações tangíveis, eu estou no intangível mesmo. Eu quero arrumar a casa, organizar para entregar para o próximo presidente um terreno fértil. Você mencionando aí, só para fazer um adendo ali no que ele falou, você mencionando a questão das possibilidades quanto aos projetos que podem ter um financiamento, por exemplo, com dinheiro do turismo, né? Vale lembrar que a prefeitura agora lançou o programa
Calçada para Todos, que envolve aquele imbróglio da calçada, a gente até tratou dessa questão aqui. É uma questão que está interligada, porque a gente está falando de passeio público, a gente está falando de imagem do município e tudo mais. É só para poder pontuar isso. Então, já é uma boa sugestão aí em termos de possibilidades de fontes. Boa novidade, né? Eu queria colocar para o Fernão e para você, Oliveira, para o Dani, olha aí o tamanho, a importância do além do fato, que nós já tivemos aqui, com a mesma situação praticamente igual à do turismo, do Conselho Municipal de Turismo, Conselho Municipal de Saúde, que já esteve aqui para poder buscando organizar o Conselho Municipal de Saúde para resolver problemas graves que são enfrentados por falta de organização. Então, olha o tamanho e a importância do além do fato, e para quem acompanha, que tem o objetivo, o intuito de participar do turismo, tá aí a oportunidade, né, de engajar, promover o engajamento e fazer com que esse setor cresça, que ele melhore cada vez mais. Porque se ele tiver organizado e documentado, aí sim, aí pode se recorrer a verbas federais, que a gente sabe que tem, que ele acabou de colocar, mas se não tiver documentado, não tiver dentro do processo, infelizmente a coisa não funciona. Tal qual o Conselho Municipal de Saúde, um aspecto deliberativo também, o Conselho do Turismo. E nessa perspectiva, até perguntar para o Fernão, como é que se dá a composição do Conselho Municipal de Turismo dentro de Alta Floresta? Essas cadeiras são ocupadas por quais frentes? Como é que é subdividido o poder do voto, por exemplo? Oliveira, o Conselho ele é igualitário, então é 50% iniciativa privada e 50% poder público. Até eu gostaria que fosse diferente, gostaria que não fosse igualitário, que a sociedade civil, né, os empresários tivessem a maioria, como é o normal, o Brasil afora, aqui em Alta Floresta. É diferente porque é o nosso espaço, né? O poder executivo, legislativo, ele já está no poder. Então, os conselhos são onde a sociedade está com o poder, né? Mas hoje a nossa realidade é essa, né? Então, a gente tem representatividade de setores como hotelaria, setor de pesca, setor gastronômico, setor de agências de turismo, setor de turismólogos e turistas. Estudantil, pelo que eu vi, né? Tem o IF também, ou não é nesse segmento? Não, o IF ele está dentro da parcela do poder público. Ele representa o poder público. E a Unemat também tem uma cadeira. Aí são secretarias, a de esporte tem cadeira, a de meio ambiente tem cadeira, a de cultura tem cadeira. Interessante. A de desenvolvimento econômico, inovação e desenvolvimento econômico, onde está a direção de turismo também tem uma cadeira. Então, os votos são igualitários, né? E aí o presidente ele vota e também, em caso de empate, ele tem poder. Então, hoje, os empresários têm um poder maior na votação, né? Mas a composição é essa, é igualitário, 50-50. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o plano municipal, né, dessa elaboração, na verdade, para a gente até caminhar para os finalmente aqui e deixar o espaço aberto para suas considerações. Eu gostaria que elas envolvessem um convite final para que as pessoas participem dentro dos espaços que vocês estão delimitando para isso e falam um pouco mais, planar um pouco mais para nós sobre o plano municipal em elaboração, que é o plano municipal de turismo. Quando começa, quando termina esse prazo participativo? Oliveira, segunda-feira, às 19 horas, no auditório do IFMT, é aberto à comunidade, estão todos convidados, é gratuito. Lá nós vamos ter essa palestra já com as duas consultoras. É o momento delas verem a comunidade, da comunidade estar presente e mostrar força. É importante que a gente mostre isso para elas, né? Na terça-feira vai ser no Cimenor. Até gostaria de agradecer a eles o espaço cedido, agradecer também o CDL por estar nos ajudando na divulgação. Foi o CDL que fez a ponta, inclusive, do Cimenor, que agradeço muito isso a eles. Na terça-feira são para convidados. Mas quem, às vezes, a gente não mandou o convite, quiser participar, entre em contato comigo, entre em contato com a direção do turismo, pede a participação. Como é um momento mais fechado, a gente precisa da confirmação da presença. Lá, na terça-feira, é onde a gente vai, de fato, passar por ações pela consultora, perguntas, respostas, pontos fracos, pontos o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente precisa melhorar, que muito é o que nós estamos falando aqui. Temos um CAT, não temos um CAT, que é o Centro de Atendimento ao Turista. O porte, tem que ter o porte, como vai ser de entrada no município. Então, por que nós não temos os números? Como dando, por que tem os números? Não temos, como a gente vai fazer para ter esses números? Então, inclusive hoje, eu estava falando com a rede hoteleira, pedindo encarecidamente que eles participem
eles são peça fundamental nessa engrenagem. E aí, se eles não participarem, não vai contemplar eles. E aí, amanhã ou depois, pode haver questionamentos e alguma ação pode, inclusive, ficar diferente do que eles imaginam, né? Então, por isso precisa ser uma construção coletiva. É a primeira vez que eu estou passando por isso. É importante dizer que eu não sou turismólogo, tudo o meu conhecimento é empírico, viajando, conhecendo, fazendo missões técnicas. O Sebrae me ajudou muito. É a primeira vez também que eu vou viver, é a primeira vez que eu estou à frente de um conselho e é a primeira vez que eu vou estar acompanhando um plano municipal de turismo. Mas ele vai ser uma lei que vai capitanear, uma lei guarda-chuva do setor. E abaixo delas vai ter outras leis, né, outras políticas públicas para auxiliar o desenvolvimento do nosso turismo. Então a gente precisa ver o que está errado, o que está certo. Então são todos esses fatos que vão ser debatidos para a gente chegar num documento final, que daí vai ter o planejamento para 4 anos. Tomara, né, que a gente daqui a 4 anos possa atualizá-lo. O programa é pequeno demais, perto da profundidade que poderíamos atingir se fôssemos continuar discutindo o assunto aqui. Mas eu quero agradecê-lo, nos comprometer enquanto programa aqui, a bancada, na segunda-feira, que você nos envie uma nota para que a gente possa reforçar esse convite. Sim. Eu acho que a importância se deve ao fato da imprensa também cumprir com o seu papel. E agradecer mais uma vez, Fernão, pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço, Oliveira, não só por mim, mas principalmente pelo turismo, né? É um setor que precisa ser dado atenção. Eu acho que precisa melhorar, o conselho precisa melhorar, a gestão precisa melhorar, a imprensa precisa melhorar, a população precisa melhorar, os empresários, a gente precisa desmistificar, entender melhor o turismo. Ele não é só o cara que vem passarinho aí, esse também é bom, também a gente tem um baita potencial, é um turismo que cresce exponencialmente no mundo e a gente aqui tem o cristalino que é conhecido no mundo inteiro. Então a gente tem ali um turismo que cresce mundialmente e um empreendimento que é conhecido no mundo todo. Então, convidar a população a se inteirar mais, entender que é o cara que conserta o ar. São N setores que são contemplados, né? Onde a gente compra, onde meus filhos estudam, né? Aonde o mercado que a gente compra. Então, ele é um setor, de novo, que injeta um dinheiro de fora na nossa economia, traz mídia positiva para o município e ajuda no aeroporto e principalmente economicamente. Ele falou algo importante, Josias? Pois não? Não, eu só gostaria de parabenizar o Fernão por estar à frente, né, com essa vontade de fazer acontecer, porque é disso que a Alta Floresta precisa, da região inteira precisa, certo? Porque nós temos, sim, uma riqueza enorme para ser explorada, e já sendo explorada, mas pode ser ainda mais explorada, gerando dividendos, gerando riquezas para nós. Eu queria colocar também o Fernão, que acho que ele deve estar sabendo, e para a maioria aí, eu venho acompanhando, Fernão, de uma forma muito crescente, o envolvimento das mulheres na pesca. Sim, essa semana mostramos aqui, né? O grupo da pesca das patroas. Das patroas. Então, assim, é um esporte que cada dia cresce mais. Eu estou falando de um, né? Nós estamos falando de vários aqui, né? De várias formas de turismo, para as pessoas entenderem. Agora, né? Turismo esportivo, então, por exemplo. E o além do fato, repito aqui, o além do fato só fica gigante e só cresce dia a dia, porque nós estamos abrindo esse espaço e fomentando esses setores. Não só do turismo, mas todos os outros setores, o além do fato fomenta. E é claro que o turismo A título de uma autocrítica, ele me provocou essa situação aqui, uma reflexão, quando você falou entre tantos segmentos que precisam melhorar, rede hoteleira e tal, e você disse a imprensa precisa melhorar, e precisa mesmo. A gente precisa no sentido tanto de abrir espaço e colocar esses assuntos relevantes em discussão, quanto a tomar alguns cuidados. Por exemplo, nós temos um programa agora, toda a programação da TV Nativa, e aqui a gente já tem alguns comportamentos dentro dessa perspectiva. Algumas coisas a gente não consegue evitar. Todos os nossos programas são transmitidos para o Brasil e para o mundo ao vivo. Então a responsabilidade daquilo que a gente coloca em pauta é muito importante quando a gente pensa na imagem do município. A TV Nativa tem por prática replicar e impulsionar nas suas redes sociais, na internet, as reportagens que são exibidas nos telejornais. Mas esta casa já pratica, por uma questão de cuidado e zelo com a imagem do município há tempos, de não replicar e não impulsionar matérias de cobranças de caráter denuncioso, porque a gente entende o seguinte: os nossos problemas a gente resolve aqui, é para arder aqui. A roupa suja se lava em casa. Né? Não é para levar essa imagem. Teve uma consultora que nos apresentou, e isso, quando eu fui mudar para Alta Floresta, você colocava no Google Alta Floresta, era pesado, tinha muitas da própria imprensa, então as notícias, né?
sim, coisas muito pesadas. Só tinha notícia policial, né? Então isso é muito pesado, porque o turista ele coloca lá nesse lugar. Então tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter. Lógico que tem que ter. Tem que ter. Obrigado, Fernão, mais uma vez. Obrigado a vocês. Nosso abraço ao Oliveira, conselho. gostaria também, esqueci de agradecer a gestão que contratou, né? Ele foi contratado pela gestão, o prefeito de Ucamba, agradecer ele que fez a contratação do plano municipal da consultora, né? Só uma dúvida final, no aeroporto ainda permanece o CAT lá? Não permanece. Hoje nós não temos, precisamos urgentemente. Precisa ter, a gente vem tratando como pauta dentro do conselho desde dezembro. A gente vem... o aeroporto 7, 8 meses que a gente vem falando, nós precisamos urgentemente do centro de atendimento ao turista, que é um CAT. Bacana. Parabéns à administração pelo apoio concedido ao Contur. É importante, de fato, né, que haja esse incentivo e começa pela contratação de pessoas que tenham propriedade técnica, autoridade no assunto. A gente volta depois do intervalo para falar sobre o apuro que as prefeituras se meteram agora com a nova decisão do STF. Tem a ver com o assunto que a gente discutia aqui, viu? Até porque quando se pensa turismo, se pensa naturalmente em meio ambiente, né? E a questão ela é ambiental. Maus tratos a animais em estado de abandono. Agora, por obrigação, os municípios, depois da decisão do STF, terão a obrigação de acolher esses animais. O STF bateu o martelo. É de responsabilidade total das prefeituras e o jogo já começou. A gente discute isso depois do intervalo. Estamos te esperando. Tudo virou tela. Mas tela, sozinha, não aproxima. Tela que conecta é aquela onde a gente se vê. Quando aquilo que passa caminha junto com quem assiste. Não é sobre estar em todo lugar. É sobre estar onde importa. É sobre marcar presença. Presença que atravessa distâncias, que entende diferenças. Uma presença constante, que informa, que emociona, que transforma. Porque quando as marcas caminham com a gente, o impacto vai além da tela. Olá pessoal, eu sou a Sargento Cleia e convido vocês a participar conosco da primeira corrida Top Race Desafio das Gerações. Escolha a sua categoria e venha correr com a gente. Se você gosta de corrida, desafio e superação, venha para o Elite. Essa categoria é para você. Eu sou a Lívia. Eu sou a Rafa. Venha correr, caminhar e viver esse momento especial com a gente. E para você que é iniciante, temos a categoria geral. O importante é participar e se desafiar. E ao realizar a sua inscrição, você já está concorrendo a uma Honda Bis. E atenção, para receber o prêmio, é necessário estar no local do evento. Para realizar sua inscrição, basta entrar nas redes sociais da Patrulha Maria da Penha ou Academia Top Fitness. Aguardamos vocês! De volta, além do fato, chega agora para a gente falar sobre a causa animal. A causa animal. Enfim, chegou o momento da responsabilidade dos municípios serem chamados para responsabilidade direta e objetiva quanto a algumas questões. Me entristece muito falar em termos dessa pauta, causa animal, porque em Alta Floresta o retrato, ele infelizmente, não é positivo. E não é uma particularidade dessa ou daquela gestão, não. Infelizmente é um erro cometido há anos que vem virando uma bola de neve e a coisa, por sinal, só vem piorando. Prova disso é que Protaf, a Associação Protetora dos Animais, não resistiu no passado e agora também fechou as portas e encerraram suas atividades os voluntários da Amamos Animais, né? Inclusive as páginas de Instagram, todas retiradas do ar justamente por acúmulos de dívidas e uma série de fatores que não se subsistiram. E aí a gente mostrou ontem, por exemplo, este animal que estava precisando de ajuda aos fundos do bairro Boa Nova, por ocasião do programa Olho Vivo, houve um apelo, e antes mesmo que o programa terminasse, lamentavelmente, a gente já mostrou outra imagem. O animal já morto, não resistiu
nem mesmo ao apelo de uma imprensa. Então, a gente pega o gancho em algo tão triste, talvez uma imagem até considerada e classificada por alguns como forte, em respeito a esses pensamentos. Até peço a retirada da imagem, fazendo uma gentileza, mas para a gente poder tocar de fato a consciência de quem pode fazer alguma coisa a respeito, né? Porque é gritante o abandono que se encontra a causa animal e o estado de abandono de alguns animais que, estando nessa situação, estão em uma situação de maus tratos, porque o abandono é maus tratos. E agora o STF decidiu, segundo publicação do portal Terra, né, que a responsabilidade desse acolhimento de cães e gatos em especial é de responsabilidade dos municípios. A decisão fortalece a responsabilidade dos municípios na proteção de animais abandonados e vítimas de maus tratos, criando precedente para todo o país. Segue a reportagem de Isabela, que é do portal Terra, dizendo o seguinte: uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal representa um importante avanço para a causa animal no Brasil. A Corte confirmou que os municípios têm responsabilidade na proteção de cães e gatos abandonados ou vítimas de maus tratos, reforçando assim que o poder público não pode se omitir diante dessas situações. Embora o julgamento tenha surgido a partir de um caso específico em Catanduva, São Paulo, o entendimento pode servir como referência para outras cidades. Isso fortalece ações judiciais em defesa dos animais em todo o país. Eu não vou ler toda a reportagem, mas você tem no portal Terra, bastando um clique aí para acessar a matéria na íntegra. E eu sempre digo o seguinte: mais importante que a gente ter políticas públicas de centro de zoonoses, Dani Bueno, mais importante do que a gente ter políticas públicas de castração, chegamos a ter aqui, sim, é uma premissa, é importante. Mas e aquele animal que está agora, está morrendo agora? E aquela pessoa que pode fazer algo nesse momento, socorrer um animal, mas ele não tem nenhuma porta para bater, nem um telefone para ligar, como que ele vai resolver essa questão? A quem vai recorrer, né? O agora é que importa. O STF decidiu. O agora, a partir de agora, é responsabilidade da prefeitura. Agora não tem mais para onde correr. Não adianta tentar empurrar com a barriga, não adianta jogar no colo de iniciativas privadas, é de total responsabilidade do poder público. E resta saber, além dessa decisão, quais são os critérios e as providências que os municípios têm que tomar para que esses cuidados, esses maltratos sejam evitados, né? E principalmente a manutenção de todos esses animais, e que eu acredito piamente que deva ser feita aí com um processo em larga escala de castrações. É a maneira mais fácil, mais prática, mais eficiente, mais lógica de se evitar que haja uma superpopulação de animais, entre gatos e cachorros, abandonados no município. Então, bora tirar o pé do chão. Sabemos aí que existe uma iniciativa por ordem de uma emenda também do deputado Faisal, que em conjunto com um espaço privado que está sendo aí, de certa forma, também com a iniciativa da prefeitura feita a adaptação. Porém, será que é o suficiente? Será que não, talvez não um plano emergencial, aliás, de castração aí, né? Não seria o mais prioritário para esse assunto, que volta aí com força total e com peso da decisão do STF agora? Então é essa a minha visão. Sua percepção, Josias Gomes. Eu gostaria de saber quem foi que contou para o STF que nós estávamos levantando essa pauta aqui, né? Não, porque foi muita coincidência. Pensa aí, a gente trouxe aqui logo no início do Além do Fato, que a gente formou a bancada aqui, foi uma das pautas que eu apresentei, inclusive porque acompanhando o número de ataques de cães, né, às pessoas, eu fui abordado dentro do supermercado por uma senhora que veio me pedir: olha, por favor, coloque alguém da reportagem lá no meu bairro, eu preciso denunciar, tem um vizinho meu lá que tem um cão que já atacou a minha mãe na rua. Eu falei: senhora, claro que nós vamos fazer isso, e foi feita a matéria, me lembro, foi encaminhado a reportagem,
acho que foi até no Olho Vivo que você apresentou. Enfim, de lá para cá, inúmeros casos a gente já acompanhou aí de ataques de animais às pessoas. O que eu gostaria de entender, aliás, eu quero saber como é que vai ficar essa lei, porque se ela é uma lei implantada pelo STF, lógico que ela vai ter as obrigações, né? As obrigações. Eu, como um criador, eu como um tutor, na verdade, não um criador, um tutor de um animal, ele vai ter que ficar sobre a minha jurisdição. Já é assim, né? Não tem outra regra. E essas pessoas que têm esses animais, parte dentro de casa e parte na rua, como é que vai ficar? Porque o município vai ter que agir. Porque vai ser uma lei que o município vai ter que cumprir. Não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. Aí, se o tutor de um animal, né, o proprietário de um animalzinho de estimação, não cuida dele dentro do quintal, ou solta ele pela rua, o município vai ter que recolher. Na verdade, vai ter que recolher, porque é assim que eu entendo. Sim. A bem da verdade é o seguinte, vamos ser bem práticos aqui, levando em consideração que a administração pública ela tem complexidades, né? Improbidades administrativas, responsabilidades, uma série de ritos mais um problema, né? Para poder cumprir. Então, é entendível que os municípios todos terão, a exemplo do que acontece nos aterros sanitários, terão dificuldade para colocar em prática rápida, da noite para o dia, a solução para esse problema. Mas, via de regra, e o Dani Bueno usou uma expressão aqui que eu gosto muito dela, não tem para onde correr. É realmente assumir que não vai ter muito o que se fazer. Vai ter que se fazer o seguinte, observadas as questões sanitárias em termos de distância do centro urbano, áreas específicas para isso, adquirir, conseguir, seja por parceria ou por aquisição. Dinheiro para isso o município tem. Alta Floresta é uma cidade rica, é uma cidade polo, tem que parar com essa mesquinhagem, com essa mania de pobretona que na verdade não existe. O que mais se tem aqui é grana, você entendeu? É arrumar um sítio de 10 alqueires, 7 alqueires, fazer rápido um canil, construir dentro dos preceitos legais que a lei de responsabilidade exige, fazer ali os canis, fazer os catis que se falam, iniciativa privada participando com uma parceria público-privada. Monitoramento, dados, a gente falava de dados aqui, a Alta Floresta precisa corrigir urgente, fazer um censo animal, saber quantos gatos, quantos cachorros o Oliveira tem em casa, mas isso correndo, voando, para o ano que vem tem que estar pronto. A Dona Maria tem quantos gatos, tem quantos cachorros, são 3, atribuir a responsabilidade, senão as pessoas começam a soltar na rua, você não sabe nem de onde apareceu aquele cachorro. Isso, gente, é muita coisa para corrigir. Eu vou pegar a minha residência como exemplo, detesto falar de uma situação pessoal, mas lá em casa, mais apaixonado do que eu pela causa animal é a Daiane Carvalho. Eu também gosto muito, me apego muito. Nós estamos atualmente vivendo uma situação lá em casa. A lei em Alta Floresta, ela diz que todos nós somos proibidos de ter mais do que 2 animais da mesma espécie. É lei. Quando você tiver 3 cachorrinhos, Dani, na sua casa, você está cometendo crime. Eu lá em casa cometo crime. Eu já tive 5. Lei? Eu tenho 3. É lei. Rapaz, agora... Está na lei orgânica do município. Surpreendeu, 2 gatos, 2 cães. Mas isso aí não é ditadura, não? Não, faz sentido, ô Josias, quando você pensa na questão sanitária. Claro, imagine você que não gosta... Mas eu sei que é assim. Nem todo mundo é obrigado a gostar de animal. Claro. O que todo mundo é obrigado é a respeitar e não maltratar. Mas quem não quiser ter, que não tenha. Aí imagine você que não gosta, não tem. Aí o Oliveira tem 5 do lado de cada do muro, compartilhar o odor, compartilhar tudo. Então, para tentar controlar isso, a lei diz 2 animais de cada espécie. Só que o município não assumindo o seu papel, Dani, vira uma catástrofe e aí a gente passa a viver situações. Por exemplo, eu tenho um gato no momento que está desaparecido. Se a gente tem uma política de um centro de acolhimento, talvez eu já tivesse até encontrado o meu gato. Né? Se a gente tem uma política sustentável de localização, de cobrança de diárias para os proprietários que vão buscar seus animais, eles vão pagar felizes da vida. Tem gente oferecendo milhares de reais aí em recompensas. Eu tenho atualmente em casa 3 animais, 3 cães. Não posso absorver mais. Sabe quantos animais eu tenho hoje lá em casa? 6. Nós estamos com filhotes de animais que foram deixados lá em casa. Eu não tenho onde entregar no momento, são animais pequenininhos. Nós expressamos, olha, nós não podemos ficar, mas você não pode abandonar de novo, senão você comete o crime também. Resultado, ontem, a saia justa, um dos meus 3 animais já existentes matou um dos filhotes. Olha a confusão que isso vai virando.
É por isso que eu falei, eu não posso ter. Só que a prefeitura não assumindo, a gente acaba absorvendo temporariamente até se fazer alguma coisa, até doar. Vira um drama, e vira praticamente um drama. familiar, né? Vira um Porque drama. Então lá em casa, 2, 3 dramas em 48 horas. Um gato que sumiu, um cachorro que nós acolhemos que morreu porque um outro nosso matou, e nós com 6 cachorros dentro de casa. Então, é para ontem, prefeitura. Não é para plano, não é plano municipal que está sendo elaborado, não. É para ontem. Aquisição de uma área, destinação de pessoas para, ao invés de ficar no ar-condicionado, ganhando, faturando grana aí nos penduricalhos de cabide de emprego que vocês arrumam, contratar gente para trabalhar de verdade, colocar esses espaços e bola para frente. Tem que ser rápido. Dani. As eleições vai demorar um pouquinho, Oliveira, mas não se faz obra somente nas eleições, né? Não. Mas essa é emergencial. É emergencial e essencial. Vai haver assim, uma fase de adaptação aí das prefeituras, acho que no mínimo 6 meses e no máximo até 2 anos, mas tem que correr, porque nós ouvimos aqui da boca do nosso presidente do Contura aqui, que ele também sofre com esse tipo de situação. Os animais invadem fazendas, invadem residências, acabam destruindo ou sujando os ambientes, né? Fora os animais silvestres também. A gastronomia, por conta do cheiro também das alimentos. Dani, desculpa interromper isso. Desculpa, era isso que eu queria falar. Final de semana é Alta Floresta. Final de semana é Alta Floresta, certo? As pessoas descartam o lixo, principalmente os restaurantes, as pizzarias, com as sobras de comida. Descarta e coloca lá na lixeira. E esse lixo pernoita. No dia seguinte, no domingo, eu cansei de andar na cidade aos domingos aqui, tampando o nariz de odor, porque os cães vão lá e rasgam para comer. Olha o tamanho, olha que coisa horrível. Nós estávamos falando recentemente de turismo, de absorver, a imagem do município. Absorver e receber turistas, que é o que nós fazemos. Turistas do mundo inteiro vêm para a nossa cidade. Como é que a gente vai apresentar uma cidade nessas condições? Então, é muito maior, é muito mais grave, né? Há que se desengavetar aí o projeto de criação do plano de um centro de zoonoses, talvez, né? Para algo bem maior, como você disse, uma chácara com 7, 8, 9, 10 alqueires. Fazer essa concentração, esse cuidado. Alta Floresta diz que tem um veterinário contratado pela prefeitura que estaria recebendo, mas são poucas as notícias de que os animais do município, ou resgatados, né, são devidamente atendidos aí. Então, agora, todas essas providências têm que vir à tona. Você falou do médico veterinário, ele atende também a Secretaria de Agricultura para algumas questões de hortigranjeiro não, né? Mas granjeiros. Então precisa de mais veterinário, porque só os animais já demandam no mínimo uns 2, 3 veterinários. Que se contrate, porque contrata tanta gente para fazer nada. Porra, contrata gente para trabalhar de verdade. O município precisa dar mais efetividade no seu contingente pessoal, nos recursos humanos. Nós tivemos a ideia. E nós vamos ficar de olho, hein? Sim. A causa animal aqui... Nós tivemos uma ideia aqui, eu me lembro perfeitamente, quando foi apresentada a pauta aqui sobre essa questão, foi sugerido, olha, se você é amante do bichinho, gosta dele, você pode ir lá adotar ele lá dentro desse espaço. Claro, cuidar dele lá. Meus 2 animais... pode adotar mais que um, pode adotar 2, foram adotados nas mãos do pessoal um na mão da Leir, outro na mão da Valéria, enquanto ainda da existência da Amamos Animais, onde eu também fiz parte, fui protetor, e sofremos muito com a dissolução da associação, porque não cabia mais aonde ajudar. O volume era tão intenso, tão imenso, o sofrimento da Valéria, para quem conheceu lá o ambiente em que ela tinha que manter os animais, residir, cuidar 24 horas, dar atenção, cuidados médicos, e os apelos todos. É impossível no voluntariado segurar essa pancada. E eu nunca vi a Câmara Municipal dar, né, os devidos reconhecimentos, congratulações ou méritos aí, né, até mesmo pelo fechamento, porque houve uma derrota, né, por parte da sociedade civil organizada, mas
ao mesmo tempo, elas nunca deixaram de ser as grandes heroínas dessa causa. E olha, centro de acolhimento já. A Alta Floresta precisa acordar para a vida e cuidar para que esse lugar, isso é muito importante que eu vou dizer aqui, cuidar para que esse lugar não seja um depósito de animais oriundos da irresponsabilidade de tutores que acham que podem adotar hoje por uma questão de marketing e abandonar amanhã. E até tutores irresponsáveis que acabam fugindo das suas responsabilidades. Porque a prefeitura, e eu vou até coletivizar aqui, as prefeituras não são obrigadas também a lidar com a irresponsabilidade de tutores que não têm comprometimento com o compromisso que assumem. Então, é preciso que a gente cuide de todas as esferas. Centro de acolhimento, com monitoramento, com essa cautela, com esse cuidado, para poder ter uma estrutura suficiente para absorver essa demanda. A minha visão, Oliveira, em relação a isso é o seguinte. O filho vê um animalzinho, filhotinho, é a coisa mais linda. Papai, mamãe, eu quero para mim. E o papai e a mamãe, coração, né? Coração, na hora, né? Eu levo pro filhinho. Tá aquele filhotinho lindinho, coisa mais fofinha. Só que esse filhotinho, ele vai crescer, cara. Ele vai crescer. Aí eles não vão dar conta, não dão conta de cuidar dele dentro de casa, solta na rua. Já é um erro grave por aí. Vou viajar, não tem quem cuida. Não tem quem cuida. Vou pro apartamento, então, lá não pode. Ser tutor de um animal... Ser tutor de um animal é responsabilidade. É como se fosse ser pai de uma criança normal, de um ser humano. Pega que é seu, né? Pega que é seu. Vambora? Vambora? Amanhã a gente volta. Até amanhã. Se Deus quiser. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã. Dani, foi uma honra. Obrigado por hoje. Um beijão no coração da nossa audiência maravilhosa. É isso. Amanhã promete. Amanhã tem entrevista ao vivo. Não perca. Continue na Melhor, continue na Record. Mais tarde, o seu líder de audiência chega para comandar o Cidade Alerta Alta Floresta. Guilherme Vaz é o nome da fera, tá? Inclusive, ele já está por aí com a equipe trabalhando, produzindo mais um Cidade Alerta para você. E a gente se vê amanhã. Um forte abraço. Tchau.